Meus irmãos, eu quero convidar vocês a orarem comigo. Não sei se você, em algum momento desse dia, parou para conversar com o Senhor. Eu quero provocar você, a fim de que sua oração também seja uma oração de confissão pelos pecados. Porque, segundo as Escrituras, a gente não consegue ter contato com Deus se houver pecado não confessado em nossa vida. Você já confessou os seus pecados no dia de hoje? Já reconheceu diante de Deus uma mágoa que o seu coração alimentou por conta de alguma ofensa recebida? Você já confessou a Deus um pecado decorrente de uma imaginação que você não deveria ter cultivado no seu coração, na sua mente? Você já pediu perdão a Deus por alguma coisa que você fez ou você não fez? É um momento oportuno. Às vezes o culto não é tão bom quanto deveria ser, porque nosso coração está manchado por coisas erradas. E Salmo 24 diz que diante do Senhor, somente pessoas de coração limpo e mão pura poderão tocá-lo. Esse é o momento oportuno de purificar o coração e limpar as mãos. Feche seus olhos e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Louvamos e adoramos o teu nome na beleza da tua santidade, mas queremos reconhecer nossos pecados, pois somos pecadores por natureza. E quantas vezes nós fazemos coisas inadequadas, quantas vezes deixamos que a mágoa alimente o nosso coração, deixamos que nossos pensamentos cultivem imaginações impuras, quantas vezes pecamos por ação ou por omissão. Deus amado, Deus poderoso, sabemos que contigo habita o perdão, para que sejas temido. Portanto, Deus, confessamos diante do Senhor todas as nossas iniquidades, confessamos o nosso pecado, para que o Senhor nos limpe, o Senhor nos purifique, porque o Senhor é poderoso para nos tornar mais alvos do que a neve e mais alvos do que a lã, segundo o sangue derramado do seu Filho na cruz do Calvário. Abençoa-nos, ó Deus, que a tua misericórdia se estenda sobre nós, para que possamos estar preparados para ter um contato com o Senhor. O nosso desejo é interagir com os céus, é deixar que os céus interaja conosco, e apenas será possível se nosso coração estiver limpo e as nossas mãos estiverem puras. Deus maravilhoso, abençoa-nos. Diante de ti, Senhor, nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos e oramos para que os céus se abram e possamos ouvir a tua voz, clamando a mensagem que nós tanto precisamos ouvir. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus, graças ao Senhor. Por favor, se assentem, meus irmãos, minhas irmãs, por gentileza, você de casa. Obrigado por deixar que nós adentremos na sua residência através do mundo virtual. Neste feriado prolongado, estamos aqui para servir ao Senhor, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês, e baseando nesse tema que está exposto, Ele não me condenou. No mês de março nós conversamos bastante sobre arrependimento, e essa palavra de arrependimento precisa ser uma rotina na vida da igreja. Embora seja muito relevante nós buscarmos ao Senhor pelas suas dádivas, pelas suas bênçãos, se nós não tivermos disposição para confrontar o nosso pecado com a palavra de Deus, em vão terá sido todas as bênçãos. Então eu quero convidar você a abrir o coração para deixar que a palavra de Deus confronte o seu pecado, confronte o meu pecado, confronte o nosso pecado. E eu vou basear a minha mensagem no livro de João, capítulo 8, versículo 1 até o 11. João 8, versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus. Vai aparecer na tela para você, ou você pode acompanhar aí também no seu smartphone, na sua Bíblia de papel. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras.
De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Como você reagiria se alguém lhe flagrasse fazendo alguma coisa errada? Examine a sua personalidade e responda para si mesmo essa pergunta: como você reagiria se alguém flagrasse você fazendo alguma coisa errada? Você baixaria a cabeça? Você esconderia o seu rosto? Ou você fingiria que nada tinha acontecido? Como você costuma reagir em situações como essas? Nesse tipo de situação, tem muita gente que ficaria envergonhada. As bochechas ficariam vermelhas de tanta vergonha. Afinal de contas, não é nada fácil encarar olhares condenatórios dos outros, sobretudo quando a condenação é justa. A mulher citada em João, capítulo 8, viveu na pele essa experiência, porque a Bíblia diz que ela foi flagrada traindo o seu marido. O seu pecado por si só já seria um motivo de vergonha. Mas até então esta mulher cometia adultério em secreto. Em algum momento o seu pecado particular havia se tornado público. A Bíblia não diz, mas podemos supor ou imaginar que aquela mulher, ao ser flagrada, tinha sido tomada por tristeza, vergonha e principalmente medo. Até porque no período que essa mulher viveu, o adultério era crime passível de pena de morte. O modo como Jesus tratou esta pecadora e o desfecho da história dela nos ensinam que mesmo se cometermos pecados graves, ainda será possível recuperar a nossa dignidade diante de Deus e diante dos homens. Quem viu essa mulher pecar e ser exposta como ela foi, jamais acreditaria que seria possível a sua recuperação.
aquele tipo de pecado era considerado irrecuperável. Porém, o modo como Jesus lida com a situação nos prova que para Deus nada é impossível. Para Deus, os pecados podem ser perdoados se o pecador adotar uma postura correta. Para Deus, se o pecador adotar uma postura correta, não somente os pecados podem ser perdoados, mas o pecador pode ter a sua dignidade restaurada. E me baseando no Evangelho de João, capítulo 8, da história desta mulher, eu estarei compartilhando com vocês duas verdades espirituais, duas verdades importantíssimas, que vão servir de alento para aqueles que por acaso foram surpreendidos pecando, para aqueles que se sentem impuros, indignos, infiéis e pecadores. A primeira verdade espiritual, eu vou contar aqui com vocês que estão no ambiente presencial, para a gente poder aqui fazer uma didática na nossa mensagem. Eu vou falar e vocês vão repetir, vai aparecer na tela. Jesus não quer nos condenar. 1, 2, 3. Eu sei que nós estamos em um menor número por conta do feriado, mas eu acredito que vocês podem falar de maneira mais volumosa. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Show de bola, Jesus não quer nos condenar. O texto que eu acabei de ler com vocês, de João capítulo 8, diz que o mestre estava ensinando no templo. O mestre, apesar da sua completa sabedoria, amava frequentar a casa de Deus para explanar e ouvir a palavra do seu Pai. Assim como nós estamos hoje, seja pela internet ou no ambiente presencial, ouvindo o Evangelho, Jesus também cultivava corriqueiramente essa cena. Porém, nesta ocasião, a Bíblia diz que o culto que Jesus estava participando foi interrompido. Jesus estava explanando a palavra de Deus, e durante a exposição, um grupo de escribas e fariseus, religiosos da época, interrompem a mensagem de Jesus. A interrupção por si só já é um constrangimento. Se alguém se levantar aqui e me interromper, certamente nós ficaremos constrangidos. Mas a razão da interrupção era ainda mais constrangedora para Jesus. Porque os fariseus e os escribas trouxeram diante de Jesus uma mulher que tinha sido flagrada sendo infiel ao seu marido. Jesus é perguntado sobre o destino daquela mulher. O próprio texto nos diz que aquela situação representava uma pegadinha para o mestre. Fariseus e escribas estavam atentos para saber se Jesus Cristo daria uma resposta contrária à lei de Deus, para terem do que o acusar. Meus irmãos, minhas irmãs, a resposta de Jesus, de maneira sábia, conseguiu reunir sua justiça e o seu amor ao mesmo tempo. Somente alguém detentor da sabedoria de Jesus conseguiria expressar justiça e amor com as mesmas palavras. A lei do Antigo Testamento, a lei inspirada pelo Espírito Santo a respeito deste tipo de pecado, o pecado do adultério, determinava que os adúlteros deveriam ser apedrejados. Vale destacar que essa penalidade deveria ser aplicada tanto ao homem quanto à mulher. No texto, apenas a mulher estava sendo
alvo de um possível apedrejamento. Uma clara expressão de um racismo religioso. Onde estava o adúltero dessa história? Apenas a mulher foi flagrada? A mulher estava diante de Jesus. Jesus sabia que a lei que determinava o adultério como pecado e passível de apedrejamento tinha sido determinada pelo seu pai. E o objetivo da lei de Deus era proteger as famílias. No Antigo Testamento, quando esta lei foi promulgada, era para que os casamentos e as famílias fossem preservadas. As leis de Deus nunca tiveram viés autoritário. Deus não tem crise de autoridade. Deus não determina uma ordem para provar que Ele manda, Ele não precisa disso. Toda vez que Deus determina uma ordem, é para o bem daqueles que a ouvem. Pode perceber, os mandamentos de Deus existem para lhe proteger. Toda ordem expressa pelo Senhor é para proteger você mesmo. Foi exatamente essa a intenção desta ordem de Deus. Quando a mulher é trazida diante de Jesus e Jesus é indagado, você vai perceber que Jesus não inocenta a mulher. É isso mesmo. Jesus não passa pano no pecado dela. O texto diz que Jesus manda apedrejar. Jesus diz, olha, ela merece apedrejamento. Geralmente nós focamos na primeira parte da palavra de Jesus. Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não está dizendo, não atire a pedra. A provocação de Jesus é quem tem autoridade para apedrejá-la. Mas ela merece a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus está provocando aqueles que estavam com pedra nas mãos, para fazerem uma autoavaliação. Eles tinham autoridade para apedrejar alguém? No Antigo Testamento, quando havia esse apedrejamento, era autorizado pelo próprio Deus. O povo de Israel, quando matava, muita gente não entende isso, não é que Deus se comprazia no assassinato, não. O povo de Israel era um instrumento de juízo de Deus, era uma espada de Deus. No Novo Testamento, Deus utiliza outros instrumentos. Existe morte no Novo Testamento. Lê Atos 5. Tem um casal que morre durante um culto. Um casal que morre durante o culto por causa de uma mentira pública, de uma mentira praticada. Mas o apedrejamento só era autorizado quando Deus assim determinava. Jesus está dizendo para aqueles rapazes, para aqueles escribas, aqueles fariseus, vocês podem apedrejar, mas vocês precisam avaliar se tem autoridade para isso. E Jesus, ele põe um critério. Só pode apedrejar essa mulher quem não tem pecado. A Bíblia diz que um por um começou a sair daquele recinto, deixando as pedras no chão. Um por um. Todos foram embora, desde os mais velhos até os mais novos. Mas Jesus ficou diante dela. Sabe por que Jesus ficou diante dela? Porque Jesus é o único que tem autoridade para apedrejar alguém. Jesus poderia pegar uma das pedras abandonadas e jogar na mulher. Ele poderia. Ele poderia destruir aquela mulher e estaria com toda a razão. Olha que coisa fantástica. Jesus tem autoridade para condenar a pecadora, mas Ele resolve não condená-la. Jesus diz para a mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. A mulher diz, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus profere as seguintes palavras, palavras clássicas: eu também não te condeno. Jesus não quis condenar. Irmãos, a gente precisa entender a profundidade dessa expressão do mestre. Porque Jesus Cristo, Ele não nos vê como vítimas dos nossos pecados. O perdão de Jesus não pode ser confundido com permissividade. Jesus, Ele olha para o nosso pecado e Ele não passa a mão na nossa cabeça.
que você viveu na infância de ruim não justifica os pecados que você está cometendo nos dias de hoje. Os teus traumas da tua vida pregressa não servem de desculpa para você pecar. Para Jesus, o pecado, ele merece ser expurgado, merece ser condenado. Jesus odeia o pecado. Jesus detesta o pecado. Ele é veemente contra as iniquidades. Mas sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão e minha irmã? Cristo Jesus, ele acredita na recuperação de quem peca. Jesus odeia o pecado. Ele não é obrigado a perdoar o pecador, não é. Se você ler o livro de Judas, é um livro antes de Apocalipse. Judas não Iscariotes, que traiu Jesus, é um outro Judas. Eles falam, por que Deus não perdoou anjos? Já ouvi alguém dizer, não, se Satanás se arrependesse, Deus perdoaria. Se hoje Satanás se ajoelhar e pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar. Não faz muito tempo, alguém disse assim, vamos fazer uma campanha de oração para Satanás se arrepender. Aí acaba a confusão. Deus não perdoaria Satanás, mesmo que ele tivesse arrependido. E não é ódio de Deus não, porque o perdão é dele, ele dá a quem quer. Quando nós pecamos, Deus poderia reter o perdão, mas ele quis nos perdoar, que coisa maravilhosa. Ele está diante da mulher, poderia condená-la, mas ele não quis condená-la. Jesus não quer lhe condenar. Apesar dos seus pecados, Jesus não quer condenar você. O profeta Ezequiel escreveu, num dos capítulos do seu livro, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. É por isso que a gente precisa refletir quando a gente pecar. A gente precisa pensar assim, puxa vida, Deus não quer me condenar. Quanta gente abandona a presença de Deus quando comete um pecado? Ao invés de abandonar a presença de Deus, a gente tem que correr para Deus. A impressão que eu tenho é que, às vezes, nós somos mais cruéis do que deveríamos ser. Às vezes Deus perdoa o indivíduo, mas o indivíduo não se perdoa. Se o indivíduo tiver coração arrependido, Jesus vai perdoá-lo. Eu até comentava no culto da manhã hoje, irmãos, a Bíblia diz lá em Isaías 53, que nós somos fruto do penoso trabalho do Filho de Deus. Eu e vocês, irmãos, somos uma obra de arte, um projeto demorado. Jesus não desiste fácil de um projeto demorado. Imagina uma pessoa que está fazendo uma faculdade de 4 anos, ela está no último período, já cursou 3 anos e 6 meses. Meu irmão, para ela desistir da faculdade, vou falar uma coisa. Ela tem que ter muita falta de amor próprio ou acontecer uma tragédia. Porque faltam só 6 meses. Ela já fez o curso praticamente inteiro. Você deu muito trabalho para Jesus. Jesus não desiste fácil de você, meu irmão. Você acha que Jesus vai desistir fácil de alguém que deu muito trabalho para ele? Você deu muito trabalho para ele, diaconisa Fátima. Você deu muito trabalho para ele, diácono Jonatas, que está me assistindo na internet. O Wesley, você deu muito trabalho para Jesus. O Wilbert deu muito trabalho para Jesus. Ele não desiste fácil de nós. Ele quer nos perdoar. Ele tem boa vontade para nos perdoar. A Bíblia diz em Romanos 8 que Satanás é o nosso acusador. Mas a mesma Bíblia diz em Romanos 8, quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? O versículo 1 de Romanos 8 diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Maravilha, irmãos, maravilha. Jesus quer nos perdoar, Ele tem a boa vontade. Tem uma segunda verdade que eu quero me expressar com vocês agora. Eu vou ler e vocês vão repetir, por favor. Jesus não quer que permaneçamos pecando. 1, 2, 3. Jesus não quer que permaneçamos pecando. Os acusadores largaram as pedras, foram embora. Ficaram só a mulher e Jesus. Jesus diz, olha, eu não te condeno. Essa palavra do mestre deve ter causado alívio na mulher. Puxa vida, o único que pode me condenar resolveu me perdoar. Todavia, Jesus ensina aquela mulher a valorizar o perdão. Você valoriza o perdão que Jesus lhe dá?
Jesus ele está pronto para perdoar. Isaías 55 diz que deixe o homem mau o seu caminho e o homem ímpio os seus pecados e torne para o Senhor, porque é grandioso em perdoar. Deus está pronto para perdoar. Quando a gente se volta para Ele, Ele nos perdoa. A grande reflexão nessa parte da mensagem é como nós estamos lidando com este perdão de Deus. Lembra do livro de Judas que eu falei agora há pouco? Que Deus não quis perdoar Satanás. Deus não quis perdoar a terça parte dos anjos rebeldes que foram expulsos do céu. O mesmo livro de Judas diz que nós não podemos brincar com o perdão de Deus. Se Deus nos perdoa, precisamos valorizar esse perdão. Sabe como Jesus ensina a mulher a valorizar o perdão? Jesus diz assim para ela: você pode ir, mas não peque mais. Jesus está dizendo para aquela mulher que ela deveria abandonar o pecado que ela tinha sido flagrada cometendo. Irmãos, o arrependimento é fundamental para quem quer ser perdoado. Mas uma pessoa que se arrepende do pecado e continua praticando o mesmo pecado, ela demonstra que não entendeu o perdão que recebeu. Porque a palavra arrependimento no Novo Testamento aparece no sentido de pranto. É a pessoa que está desesperada. Imagine uma mãe ou um pai que perdeu um filho. Pense você, no seu filho que você tanto ama. Como você reagiria se seu filho morresse? Eu já fiz muitos velórios. Como é doloroso fazer um velório onde está a mãe e o pai ali, vendo o filho sendo enterrado, sepultado. É um desespero. Eles ficam inconsolados, inconsoláveis. Quando a gente peca, irmão, a gente tem que ter esse mesmo desespero. Tiago diz: transformem o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. O pecado tem que nos entristecer. A gente precisa sentir nojo do pecado cometido. A Bíblia diz que temos que abandonar as coisas erradas. No caso daquela mulher, ela deveria abandonar o adultério. Aquele que furta tem que abandonar o furto. Aquele que mente tem que abandonar a mentira. Aquele que ofende tem que abandonar a ofensa. Jesus quer perdoar a gente, quer que a gente siga em paz. Mas isso só será possível se nos libertarmos da desobediência. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. 1 João 1, 8 diz assim, 7 e 8. Se dissermos que não temos pecado, pecamos, porque estaremos mentindo e em nós não estará a verdade. Aquele que diz que não tem pecado já mentiu, já pecou. Mas a mesma Bíblia diz no primeiro livro de João, primeira carta de João, que nós não temos que viver pecando. Aquele que é filho de Deus não vive pecando. Parece uma contradição, mas há uma diferença entre ser pecador e viver pecando. Ser pecador tem a ver com a nossa natureza. Como diz Paulo em Romanos 7, o bem que eu quero acabo não fazendo, e o mal que não quero acabo fazendo. É meio que um instinto. Mas viver pecando está relacionado ao conformismo com o pecado, quando a gente se rende ao pecado. Eu sempre cito esse exemplo, né? Uma pessoa que está no alto mar, prestes a ser afogada. Ela pode se render e ser devorada pelo mar, sem qualquer reação. Ou ela pode se debater e sobreviver o maior tempo possível. Como é que você reage diante dos seus pecados? Você deixa o pecado te levar? Não tem uma poesia assim, né? Deixa a vida te levar. Não tem? Você é daqueles que deixam o pecado te levar? Ah, todo mundo é pecador mesmo? Um pecado a mais, um pecado a menos. Puxa, se alguém me acusar, eu digo, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nós não temos autoridade para usar essa expressão. Jesus tinha. Meu irmão, o pecado ele não pode se tornar uma coisa comum para nós, uma coisa normal. Romanos 12 diz, pelo amor de Deus, irmãos, palavra de Paulo, rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com o pecado, temos que abandonar o pecado. O pecado nos envergonha e nos constrange.
Por causa dele, somos odiados, como aquela mulher estava sendo odiada. Deus não nos fez para vivermos pecando. A Bíblia está nos ensinando a ir ao encontro do Filho de Deus, para receber o seu perdão e nos afastar dos pecados que tão de perto nos rodeiam. Assim como Jesus não quis condenar a mulher adúltera, Ele não quer condenar você. Vá até Jesus, se arrependa, reconheça suas faltas, abandone suas iniquidades e viva para Deus. Entenda e valorize o perdão que Jesus está te oferecendo. Você pode ficar em pé, por gentileza? Você de casa, eu quero conversar com você também. Não é à toa que você clicou aí no link dessa programação. Nós vamos orar. Geralmente a gente vai para a igreja, a gente fica ansioso pelo momento da oração, porque a gente acredita, e é verdade, que a oração ela tem uma natureza sobrenatural. Quantas pessoas são curadas enquanto nós oramos? Quantas pessoas são libertas enquanto nós oramos? Quantos milagres acontecem enquanto nós oramos? Não há problema crer nisso e ter essa motivação. Mas a oração não é apenas para pedir. A oração não é apenas para buscar milagres, buscar as bênçãos. Oração também é um meio de nós nos arrependermos dos pecados. E meu irmão e minha irmã, se a tua vida com Deus, o teu contato com Deus, não inclui confissão de pecado, está tudo errado. Está tudo errado. A gente vem para a igreja, na igreja a gente sente as bênçãos de Deus sobre nós. Quantas vezes a gente chega sobrecarregado aqui e sai leve, é verdade. Mas segundo a Bíblia, às vezes, diante de Deus, a gente tem que sair destruído. Sim, porque às vezes estamos tão acostumados com o pecado, que a gente vem, chora, canta, e sai daqui como se não tivéssemos cometido pecado algum. Mas a Bíblia está nos ensinando que o pecado precisa doer em nós. O pecado precisa ser levado a sério, ele nos destrói. Ele nos levará para o inferno. Apocalipse 21:8 diz que os pecadores serão destruídos num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus não tem preparado a segunda morte para você, meu irmão e minha irmã. Deus não quer você condenado. Lembra que eu falei que você deu muito trabalho para Deus? Alessandra, você deu muito trabalho. Deus não quer desistir de você, Alessandra. Cleonice, Deus não quer desistir de você. Deus não quer desistir de você, Emanuel. Mas é preciso arrependimento, constrangimento, sim. Se de repente você chegou aqui muito tranquilão, mas lembrou, caramba, tem um pecado que eu não confessei, vou sair mal aqui do culto. Ótimo, você entendeu e pegou a visão. Você vai sair daqui, não leve, mas com o coração pesaroso. Verdade, olha, esse pecado eu tenho que abandonar. E pecado é uma coisa muito particular, porque quando eu falo em pecado aqui, alguém que está me assistindo, ou que está me ouvindo aqui, já pensa em imoralidade sexual. Mas para outro alguém isso não é problema. Para outro alguém o problema é a maneira como lida com os negócios. Para outro alguém o problema é a mágoa que carrega no coração. Qual é o seu pecado? Ele precisa ser exposto diante de Deus. Precisamos confessá-lo ao Senhor, para que o nosso Deus volte o seu coração para nós e nos perdoe. E Deus quer perdoar, meu irmão. 1 João capítulo 2 diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Que maravilha. Você pode orar comigo, no silêncio aí da sua alma, falar para Deus as suas culpas, parar de justificar os seus pecados, apontando o pecado dos outros, ou dizendo que tem gente que peca mais que você. Para com isso, cada um com os seus pecados. Fala para Jesus: Jesus, eu não quero ser destruído, eu não quero ir para o inferno é real, eu quero ser salvo, então me perdoe,
limpe a minha vida. Jesus é poderoso, não importa que pecado você tenha cometido, Ele é poderoso para te perdoar. Eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que me ouviram,